rotular, né? Na verdade, a gente vê muito isso, rotulando. Ah, essa criança é hiperativa e tem aí infinitas causas, que às vezes realmente ela pode ser, mas são características que às vezes que é própria da criança, tanto da idade, né, quanto mesmo de não dormir direito, exatamente, ou até como nós falamos, falta de limites. Doutora, a partir de qual idade que dá para você fazer esse diagnóstico? Hoje o diagnóstico sempre é preventivo, né? A ciência está buscando prevenir cada vez mais. Nós temos história de registros e tudo, e que os médicos estão já trabalhando nesse sentido, que até na fase de lactência do bebê já dá para determinar algumas coisas. Então, quando você está com uma criança hiperativa, você vê o histórico de vida dela com os pais, você vê que ela era uma criança que dormia pouco, era agressiva no mamar, aquelas crianças que mordem, insaciáveis na alimentação, tem essas características. Mas como é difícil detectar isso, porque quando a criança chega, as queixas chegam, ou ela já está na fase escolar, ou já na adolescência, ou mesmo adulto, a fase melhor de diagnosticar é dos 7 anos aos 12 anos, onde ela entra na vida escolar. Em função disso, vem as dificuldades de aprendizagem por causa da tensão, porque a criança não para, e porque ela já teve uma redução na sua energia motora. Então ela está mais centrada para as atividades. Então aí é mais fácil de diagnosticar. Porque aí você espera outras atitudes da criança, né? Você vai esperar que ela se concentre mais, e aí você começa a perceber. Pô, essa criança, digamos, entre aspas, não está dentro do padrão, né? Porque a gente tem que ver isso, prestar bem atenção para falar, todos são iguais. Não somos iguais, graças a Deus. Bom, doutora, olha só, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos, mas eu quero que a senhora já fique aí pensando. Crianças hiperativas costumam ser agressivas? Quer saber? Continue conosco, nós voltamos já. Estamos de volta e para você que chegou agora, olha, um assunto muito interessante, TDAH. A doutora Marlene já está aqui explicando o que é TDAH, hiperatividade, déficit de atenção, milhões de coisas. Você quer ficar com a gente? Continua aí que ela tem mais coisas para falar. Doutora, a pergunta que eu te fiz, crianças hiperativas podem ser agressivas? Bom, a própria hiperatividade e a dificuldade que a criança tem de conviver nos ambientes faz com que ela torne-se irritadiça, né? E em função disso, ela pode ter comportamentos indevidos, então de brigas, isso pode acontecer principalmente se ela for hiperativa. Mas em algumas vezes essa agressividade não é proposital. Por exemplo, a criança é impulsiva, ela pode derrubar o amigo porque ela é impulsiva, ela pode derrubar alguma coisa em alguém porque ela é impulsiva. Isso não se caracteriza uma agressividade, mas o ambiente pode ver isso como uma agressividade. E, então acontece que com o desenvolvimento do TDAH, nós temos histórias de comorbidade, são doenças que se associam ao TDAH. Em função da criança ter essa dificuldade de controlar, ela quer controlar. Ela quer prestar atenção, ela quer não ser impulsiva, porque isso rotula, né? O mal educado, e a criança isola também ela, né? Afasta dos que não outros. Respeita. E aí tanto os coleguinhas como os adultos que também não compreendem isso, vai se afastando. Ah, esse menino bagunceiro. Exatamente. Tia, fulano bateu em mim, me empurrou. Ele vai reagir impulsivamente. Se uma criança bater nele, talvez ele bata mesmo pela impulsividade, pela essa falta de raciocinar, ver o que está acontecendo para depois responder. Certo. Então tudo isso faz com que outras doenças se associem. Então ele fique depressivo,
ou ele tenha um transtorno de ansiedade, ou ele tenha mesmo um transtorno de conduta. Então, o hiperativo em si só, ele não é agressivo, né? Ele é uma criança comum que vai responder a frustrações de forma diferente. Mas com desenvolvimento e não tratando isso, alguns têm transtorno de conduta. E esse transtorno de conduta é um transtorno antissocial que vai de encontro a quebrar regras, a não aceitar regras. Os combinados, exatamente, principalmente em sala de aula. O respeito pelo outro, tudo isso vai quebrando. Certo. E aí ele se torna uma pessoa de uma conduta não desejável. É onde nós temos histórias, não só histórias, mas cientificamente comprovado, que as crianças, o adolescente ou o adulto que não cuida do TDAH, quando ele tem muita impulsividade, muita hiperatividade, se tem uma porcentagem grande que cai para problemas com justiça, com marginalidade, porque obtém um transtorno de conduta associado. Certo, tá vendo aí? Mais uma vez a importância do olhar do adulto, da pessoa que está ali com aquela criança, né? Tanto para saber, você distinguir, foi sem querer, foi de propósito, realmente ele é agressivo, porque se for, já tem que procurar o profissional para acompanhar, não é? Exatamente. Agora, doutora, vamos supor que uma criança, ela tem dislexia comprovada. Ela pode ter, já que os sintomas que ela apresenta parecem hiperatividade, pode ter as duas? Então, a dislexia é um distúrbio de aprendizagem voltada para a leitura escrita e também de cálculos matemáticos. Então, é difícil também de diagnosticar, não é fácil. E geralmente essas crianças, elas sofrem muito até ter a definição de que ela tem uma dislexia ou não. Em função disso, associa elas os comportamentos bem parecidos com a hiperatividade. Então, elas ficam desatentas, rejeitam a realizar trabalho que exijam esforço mental, elas ficam irritadiças, hiperativa. Em função disso, ela vai querer substituir o momento que ela está lá, não está aprendendo, não está conseguindo escrever, às vezes só entende, mas não consegue decodificar símbolos. Isso daí vai fazer com que ela de alguma forma se mexa, faça alguma coisa inquieta durante todo o período de sala de aula ou o momento que ela tem que chegar em casa e estudar. Então isso gera comportamentos parecidos com a hiperatividade, mas não é uma hiperatividade. Mas é claro, um é distúrbio, o outro é transtorno. Pode ser que na história da humanidade ou em algum outro momento encontre-se uma criança que pode ter os dois realmente, né? Isso não é descartado, mas é bem difícil que isso aconteça. Certo. Pode haver uma confusão mesmo do que necessariamente uma junção. Tá. O nosso tema não é sobre dislexia, mas já que nós tocamos nesse assunto, qual é o profissional ou os profissionais que atendem a criança com dislexia? Só para dar uma informação para os nossos telespectadores. A avaliação, né, o diagnóstico, esse diagnóstico tem que ser detectado por mais pessoas, então mais profissionais envolvidos. Nós temos que ter um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, porque ele é que trabalha muito bem, porque a escrita depende também da decodificação da fala, como eu ouço, como eu defino os fonemas, o psicólogo, né, e o neurologista também. Então eles seriam essa equipe que iria diagnosticar e também tratar a criança com dislexia. Certo, então fica aí, olha, essa dica para você. Se a professora ou educador, né, vamos falar assim, que hoje em dia tem professor, tem professora, até na educação infantil nós temos a presença aí dos homens, mas se de repente esse educador chamou você, pai, mãe, falou, né, sobre o teu filho, vale a pena você parar e prestar atenção, porque de repente ele tem apenas uma, mas aí devido à dificuldade de aprendizagem, parece que ele é hiperativo. Eu gosto muito de estar batendo nessa mesma tecla, porque a gente abre muitas revistas e o que a gente vê? Hiperatividade. A gente assiste algumas matérias, né, na TV, hiperatividade. E se ouve muito, como diz o meu ginecologista, a conversa das Marias. Né? Uma vem e fala uma coisa, outra vem e fala outra coisa, mas o importante é a gente saber, assim, ó, da fonte.
do profissional.